Fala galera, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o quê? Vamos falar um pouquinho sobre gestão de carreiras, gestão estratégica de carreiras, gestão estratégica profissional. E não tem como falar sobre carreiras, não tem como falar sobre coisas profissionais se nós não falarmos sobre quem? Sobre Taylor. Quem foi Taylor? Quando nós olhamos e analisamos toda a vida empresarial, nós começamos a analisar um pouco sobre o quê? Sobre a Revolução Industrial. E pós-Revolução Industrial surgiu então a administração científica, a gestão em si. E o Taylor foi uma das pessoas que começou a estruturar as organizações, de modo geral, o chão de fábrica. Ele falou assim, ó, tem que pôr a pessoa certa no lugar certo, com as habilidades certas para fazer aquilo que elas precisam. Logo, ele criou então o que é chamado administração científica. O Taylor tinha uma teoria de que todo e qualquer homem só trabalhava unicamente e exclusivamente pelo dinheiro, somente por isso. Já parou para pensar o que é chamado de homos econômicos? Um tanto quanto estranho, porém, se nós analisarmos hoje, ainda existem casos de pessoas que ainda trabalham unicamente e somente pela grana. Então, são pessoas que precisam do dinheiro, logo só fazem isso. Mas, Alex, há um problema a ser analisado em relação a isso, porque todo mundo pensa assim? Não. Imagine vocês que logo a Segunda Guerra Mundial existiu então um estudo sobre gerações. Então as pessoas começaram a estudar as pessoas a partir daí, a partir da Segunda Guerra Mundial. Os filhos dos veteranos que foram à guerra, que foram então a Segunda Guerra Mundial, eles passaram por um período onde era só tiro, porrada e bomba, né? Segundo Valesca Popozuda, cantora contemporânea, foi o que eles passaram por lá, era muito difícil a guerra. Então os veteranos voltaram da guerra e falaram assim, chega dessa vida difícil. Queremos uma vida de paz, queremos uma vida boa, uma vida tranquila. E assim surgiu a primeira geração, filho dos veteranos, chamado Geração Baby Boomers. É engraçado, porque por que nome de Baby Boomers? A explosão, nossa, uma explosão de bebês? Não pense errado, ninguém explodia bebês, não era assim. Se deu o nome de explosão de bebês, porque naquele período nasceu muitas crianças. Então foi um boom de crianças, um boom de novas crianças nascendo. Então deu-se o nome de geração Baby Boomer. Essa geração foi criada para quê? Para fazer como diz o Luan Santana, eu, você, 2 filhos e um cachorro só. Ou seja, ter uma vida, ter uma família, ter um trabalho, construir a sua vida pautada nisso. Uma vida linear, uma vida extremamente correta. Então eu trabalho, me aposento e um dia eu aproveito a vida. Até lá a gente tem que trabalhar, tem que ser fiel à nossa empresa e simplesmente isso. Muito bem. Pós, então, Baby Boomer veio as outras gerações. Então, o que é chamado geração X, que é filha dos Baby Boomers, que aí eles já eram jovens na década de 80, então a gente vai ver Legião Urbana, Cazuza, Paralamas, Biquíni Cavadão, que são as músicas que nós lembramos, e claro, lembramos de Ayrton Senna e tantos outros gerações X. Pós-geração X veio a geração Y. A geração Y já tem uma característica diferente. Ela é um pouco mais sonhadora, aventureira. Então ela já pensa em outras coisas, não é tão fiel à empresa, marcas também. Então a geração Y já é, então, jovem ali no ano 2000. Na verdade pega um pouco de 90 e poucos, 2000. Então ele acaba vendo Mamonas Assassinas, acaba vendo a Copa de 94, embora fosse em criança, o Tetra. Então é uma geração que realmente tem esse aspecto. E nós notamos que as gerações começam a ser estudadas no intervalo de 25 em 25 anos e com o tempo muda para 10. Por quê? Por que mudou para 10? A resposta chama-se tecnologia. 1984 lança-se o primeiro PC computer, né? O personal computer, o primeiro computador de mesa para as pessoas. Não tem muito sucesso, mas na década de 90 começa a ter então pessoas comprando seu computador próprio. Isso faz com que a tecnologia esteja ao alcance de todos. É na década de 90 também que nascem os primeiros consoles, né? O Atari. E claro, nasce aquele mito também que o videogame estraga a TV. Pois é, nunca foi provado isso. Mas tudo bem, a gente segue a vida e a tecnologia entra. Logo após tudo isso, vem uma próxima geração, chamada geração Z. Mais intensa, mais difícil, mais complicada e quer tudo de uma vez, tudo rápido. E essa geração
que a gente vê hoje que é jovem. Logo após a geração Z, veio uma geração chamada Alpha, que ainda está sendo estudada para descobrir quais são as características dessa nova geração. Porém, essas gerações, cada um tem um pouquinho na realidade, cada um tem a sua característica específica, dado ao momento demográfico, dado a economia, a ciência e tudo o que aconteceu naquele tempo. Então, a gente tem que entender que cada um tem a sua particularidade, não dá para julgar. Mas é legal ser da geração Y. Pois é, seguindo em frente, nós vamos falar assim, não dá para ter uma carreira profissional se nós não soubermos se relacionar com as pessoas. Se nós não tivermos um bom relacionamento interpessoal, infelizmente, nós estamos fadados a um monte de fracasso. Inclusive, a maioria das empresas hoje demitem não somente e simplesmente pela falta de competência, mas pela questão também do relacionamento interpessoal. Quando nós falamos em relacionamento interpessoal, nós temos que entender de algumas coisas muito simples. Por quê? Sempre vai existir conflitos dentro da organização. Sempre vai rolar treta, sempre vai ter problemas. Se você resolve o problema, massa, tá resolvido. Agora, se você não resolve, é bem provável que o grupo vá se dissolver. Quando nós pegamos bandas, nós vemos que as bandas acabam porque as pessoas, infelizmente, se dissolvem por treta, por briga entre as pessoas. Legal? Legal. Outros problemas aí que a gente tem no que diz respeito ao relacionamento interpessoal. Qual problema nós temos? O que nós podemos fazer para ter uma vida melhor, né? Então existem algumas coisas que impulsionam, por exemplo, saber dialogar, saber elogiar, saber ouvir. Existem várias coisas que auxiliam. Pensa que legal você ter um amigo para você falar assim, meu amigo, minha amiga, estou querendo abrir meu coração para você. E mais importante, você abrir o coração e ela não contar para ninguém, né? Porque é muito importante isso. Outro dia minha sobrinha me perguntou, Dindo, o que você acha? Eu tenho um segredo para te contar, conto ou não conto? Eu perguntei, é teu esse segredo ou é de outra pessoa? Ela falou, é de outra pessoa. Eu falei, então não dá para contar porque o segredo não é nosso. Então saber ouvir, guardar é um sinônimo de um bom relacionamento interpessoal também, né? Como diz uma velha amiga minha, quem fala demais dá bom dia a cavalo. Então a gente tem que cuidar com isso. Então há essas forças. E também há as forças que restringem o relacionamento interpessoal. Uma delas é a vaidade, né? Então o fato de você ser vaidoso não é bom. Existem outras coisas também, mas a vaidade é uma das que mais atrapalham. Então, de repente a pessoa fez alguma coisa, foi só um mal entendido e você não quer ir atrás. Mas Alex, é só isso? É só saber o meu conhecimento técnico em relação ao que o Taylor falou, que a gente tem que fazer cada pessoa no seu lugar? É só eu saber qual é a minha geração e ao que me adapto? Só saber se relacionar às pessoas? Não! Existe uma ferramenta chamada chá. Eu sou fanático por café, mas nesse caso é o chá e acabou, né? Não sou eu que mando. Então, existe o chá. O chá é uma sigla que significa conhecimento, que a gente tem que ter sobre tudo que a gente vai fazer, habilidades, que não dá para fazer nada, e aí a gente lembra do próprio Taylor quando fala de habilidade, e claro, atitude. Se você não tiver atitude, não adianta ter conhecimento, não adianta ter habilidade, não adianta você ter o teu conhecimento técnico, não adianta você ter um bom relacionamento interpessoal. Inclusive, se você não tiver atitude, você não tem conhecimento, você não tem as habilidades. Então é preciso ter, né, uma atitude. E aí, com atitude também, você consegue pôr e ter um bom relacionamento interpessoal. Pois é, então esse foi um pouquinho do resumo sobre a gestão estratégica de carreiras. É claro que tem muito mais, mas nesse momento vamos falar somente disso. Então, até uma próxima.